parógrafo chamado Literatura Marginal, e nós, uma escritora carioca, onde nós pesquisamos a respeito, percebemos a necessidade de trazer o conhecimento dos alunos para o âmbito escolar. Segundo Antônio Cândido, a literatura no século XX se divide em 3 etapas. De 1902 a 1922, marcando o início do modernismo em 1922. A segunda fase, de 1922 a 1945, contemplando as 3 fases do modernismo, e de 1945 até os dias de hoje, compondo a contemporaneidade. Na década de 50 e 60, surge o aumento da produção literária feminina. Segundo a Nelly Novaes, as mulheres queriam romper com o padrão antigo, era a época de liberdade sexual, então as autoras seguiam essa mesma linha. Não tinham mais nenhum tema que elas não pudessem falar. E na década de 70 e 80, ela vai classificar a Ana Cristina César como poesia alternativa. Esses poetas marginais publicavam seus livros mimeografados. Essa marginalidade não se dava na questão social. Eles não eram marginalizados bandidos ou de baixa renda. Eles eram marginalizados no mercado editorial. Por conta da repressão e da ditadura, eles pichavam alguns poemas em muros. Em 1973, eles organizam a Ex-Poesia 1 na PUC do Rio de Janeiro e a Ex-Poesia 2 no mesmo ano em Curitiba, cidade de Paulo Leminski, um dos poetas marginais. E em 1976, Heloísa Buarque de Holanda lança a antologia 26 Poetas Hoje. Esse é considerado o grande reconhecimento da poesia marginal, onde ela vai elencar os poetas que se destacaram desse movimento. Ana Cristina César, Cacasso, Torquato, Paulo Leminski, entre outros. A vida e a obra de Ana Cristina César, ela é carioca, como eu falei no início, nasceu no dia 2 de junho de 1952, filha de um sociólogo jornalista, a mãe professora de literatura e teve uma vida literária muito precoce, Ana Cristina César. Ela começou dentro da pré-adolescência, dentro da escola, estudava, a colecionar, a publicar livros de juventude infantil. E depois, na adolescência, ela pela igreja, que era presbiteriana, era protestante, a família, ela publicou um periódico mensal, que era da igreja presbiteriana. Em 1969, ela aos 17 anos vai para a Inglaterra, que ela ganha uma bolsa para estudar, lá na Inglaterra, na escola de meninas. O nome é Edmund School for Girls. E ela, nesse tempo, ela está na Inglaterra, em 69, ela se interessa pela autora Sylvia Plath, Emily Dickinson e Catherine Mansfield. Então, ela começa a entrar na literatura dessas autoras, se identifica com ela. E aí ela volta ao Brasil em 1971 e começa a fazer um mestrado na PUC, na UFRJ, licenciatura Comunicação Escrita, e ela faz, depois mais um ano, ela volta para a Inglaterra para fazer um outro mestrado sobre tradução literária. Então, Ana Cristina César vem para o Rio de Janeiro depois desse curso traduzindo as obras de Emily Dickinson e Sylvia Plath, os poemas.
né? Ela a vida dela é essa. Por agora, acho que o que podemos falar de Ana Cristina César também se encaixa com Brutaventura em Versos, que é o documentário produzido por Letícia Simões, de 75 minutos. A Letícia Simões conheceu a obra de Ana Cristina César por intermédio do livro Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, que era grande amigo da Ana Cristina César. E, inclusive, foi ele que conseguiu que ela publicasse a primeira edição de Ateus Pés pela editora Brasiliense. Ele já era um autor renomado, escrevia para a revista Veja. E a Letícia Simões, instigada pela curiosidade, quando ele dedica um dos contos para Ana Cristina César, vai pesquisar. Quando ela começa a cursar cinema no Rio de Janeiro, ela então decide fazer um documento. Ela percebe que tem poucas produções audiovisuais sobre a Ana Cristina César, e nesse documentário de 75 minutos ela reúne depoimentos de contemporâneos. Então nós vamos ter Armando Freitas Filho, grande amigo dela e curador do acervo dela, Heloísa Buarque de Holanda, que já foi mencionada, Paulo José, que trabalhou com ela na Rede Globo, ela foi pesquisadora da Rede Globo em textos de novela em 82, e com depoimentos de pessoas que admiraram a obra de Ana Cristina César, mas não conheceram, como é o caso da atriz Alice Santana, que participou da peça Um Navio no Espaço, ou Um Tempo, Ana Cristina César. Nosso trabalho seguiu essa mesma linha de Brutaventura em Versos. Ele reúne tanto o olhar de Heloísa Buarque de Holanda, Glauco Matoso, Armando Freitas Filho, como de pessoas, de estudiosos que não conviveram com ela, Marcos Scar, Anélia Montechieri, Nelly Novaes. Porque o nosso trabalho foi, a pesquisa foi essa, sobre essa aventura, só que escrito, né? Ela foi um documentário da Letícia Simões. E aqui são as características do pós-modernismo no poema de Ana Cristina César. Em vacilo da vocação, precisaria trabalhar, afundar como você, saudades loucas nessa arte ininterrupta de pintar. A poesia não, telegráfica, ocasional, me deixa sola, solta, à mercê do impossível, do real. Com os conceitos que nós aprendemos em literatura brasileira, especialmente nesse último semestre, nós percebemos a questão da solidão, muito presente no homem pós-moderno, sola, solta, à mercê, né? Também vemos que ela se diferencia, a poesia do outro tipo de arte, de pintar, a poesia não. E a saudade também, que também pode ser relacionada com a solidão. E no caso de afundar, vem essa parte da falta de utopia do homem pós-moderno. Por conta do tempo da apresentação, do estilo de Ana Cristina César, nós selecionamos este poema e agora nós vamos entrar na parte da intertextualidade dos textos que ela traduzia e que desaguaram seus poemas. Pergunto mais se sou sã, pergunto ainda mais se sou eu. Como se ela aqui estivesse respondendo o que Silvia Plath fez uma tradução. Ela responde as
eles têm os mesmos estilos, poesias curtas, como na oralidade lá que nós aprendemos também, na época do início da literatura africana, eram assim, poesias curtas, então na época dos panfletos, e era uma época, ela bem distante de Ana Cristina, porque Ana Cristina César é do século XX, né? Era do século, a poesia dela escrita. Então, ela se identificou muito, e são tem uma intersexualidade muito grande. No decorrer do trabalho, a gente percebeu isso na construção da pesquisa. E depois vem a questão do feminino, presente na poesia de Emily Dickinson e Ana Cristina César. A Emily Dickinson diz: como as mulheres, as folhas trocam, exclusivas confidências, partes acenos e portentosas influências. Nos dois casos, as facções, sigilo prescrevendo, pacto inviolável contra maledicências. Isso também foi traduzido por Ana Cristina César, pode ser encontrado no livro Crítica e Tradução. E a Ana Cristina César complementa essa questão do feminino, das mulheres trocarem confidências